Graça e paz a todos. É um prazer poder estar aqui com os irmãos, uma honra, porque é como o irmão acabou de orar, é uma responsabilidade estarmos no púlpito, pregando e levando a palavra de Deus. Uma outra coisa importante que ele falou na oração, que Deus possa nos confrontar através da sua santa e fiel palavra. Eu sempre costumo dizer que quando nós pregamos, assim como esse vento circula, a palavra ela volta também para o pregador. Ela vem também para o pastor. Então que Deus possa nos dar graça nessa noite e através da sua santa e fiel palavra, o genuíno evangelho, ele possa falar ao nosso coração. Oremos. Pai Santo, Deus, que responsabilidade, Pai, poder pregar a Tua palavra, levar a Tua palavra aos ouvintes, principalmente para nós, ministros do Evangelho, que pregamos para eleitos e não eleitos, a palavra que vai ter o poder tanto para salvar, quanto para condenar, e essa responsabilidade o Senhor nos deu, de levar o Evangelho. Confronte, Senhor, confronte, mas ao mesmo tempo edifique, sustente, dê estrutura aos seus eleitos, temor, tremor, reverência para a tua santa e fiel palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abramos nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 37. Queridos, o profeta Ezequiel, ele foi chamado por Deus para profetizar aos exilados judeus que estavam na Babilônia, mais ou menos ali em 593. O povo estava sem esperança, Jerusalém havia sido destruída e o templo estava em ruínas. Mas essa palavra, ela não ficou só para aquela época. Ela é de extrema importância para nós hoje. Não só para a igreja, no modo geral, mas também para nós, pastores, eleitos, membros do corpo de Cristo. Antes da gente continuar, por mais que eu esteja visitando a igreja de vocês, peço que vocês tenham, na hora de ouvir e meditar na palavra, o temor, o tremor e a reverência. É uma honra para nós, todos nós, eleitos de Deus, estamos numa igreja bíblica. Estamos em um mundo, em um século, e muitos de nós, pastores, recebemos mensagem de pessoas que procuram a igreja bíblica e não encontram. Expositivo em sua palavra. Estamos vendo, com todo respeito, eu sempre costumo dizer, quem vem comigo visitar a igreja, eu disse até o irmão lá dentro, que as pessoas têm o costume de tirar uma conclusão de mim, ou elas vão me amar ou elas vão me odiar, mas eu não tem problema se você me odiar durante o culto, porque eu quero é levar para você a palavra. Estamos vendo hoje nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, palhaços vestidos de pastores fazendo circo gospel dentro das igrejas, onde não tem preocupação nenhuma em pregar o fiel e verdadeiro evangelho. Queridos, precisamos hoje em dia do João Batista, precisamos hoje em dia dos Estevão, que não tem medo de ser apedrejado.
Os pastores têm essa responsabilidade de pregar para pessoas, e as pessoas que estão nos ouvindo, ou são eleitos, ou têm condenados ali. O pastor, ele vai prestar conta de tudo que ele prega. O que eu vou pregar aqui hoje, eu vou prestar conta. Há uma grande responsabilidade nas nossas costas. Diante de Deus, a gente vai apresentar, vai prestar conta. Mas há também um sério problema para a igreja. Porque se o pastor é fiel às Escrituras, e ele leva a fidelidade às Escrituras, e a igreja ouve, mas não coloca em prática, da mesma forma a igreja vai prestar conta diante de Deus. Então a responsabilidade não é só nossa, é sua também. Então isso é muito importante. Nós reformados, muitas vezes somos orgulhosos por estarmos numa igreja bíblica, mas às vezes é vergonha olhar o neopentecostalismo e o pentecostalismo aí, ajudando pessoas, indo nas casas das pessoas, e você como reformado tem feito isso. Você tem orado pelas pessoas, tem visitado as pessoas, tem amado a sua igreja, tem honrado a sua igreja. Olha que responsabilidade nós temos. Um dia ligou um rapaz para mim, mais de 1 hora de telefone, eu nunca vi ele pessoalmente. Mais de 1 hora só falando da confissão de fé. Confissão de Fé Batista de Londres, que nós adotamos para a nossa igreja. Mas, querido irmão, nada, e absolutamente nada, substitui as Sagradas Escrituras. Catecismo é importante? Demais. A gente leu aqui a 5ª pergunta, lá hoje lemos a 4ª. A confissão protege a igreja muito de heresia, de barganha, de tudo. Mas a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nada substitui ela. Nenhum livro. Nos Estados Unidos tem a biblioteca de Spurgeon. Livros excelentes. Nenhum deles substitui as Escrituras. Pecadores nas mãos de um Deus irado, Jonathan Edwards, é um excelente livro. Não substitui as Escrituras. Nada, nenhum estudo de Calvino, nenhum estudo de Lutero, nada substitui as Escrituras. As Escrituras confronta, liberta, transforma e salva. É a palavra mais poderosa que nós temos, e você tem ela em mãos aí agora. Então, com muito temor, tremor e reverência, leiamos as Escrituras. Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. 10. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Olha que maravilha. Observe o versículo 1. Vamos agora fazer a exposição. Tente prestar o máximo de atenção na santa e inerrante palavra do Senhor. Como disse um dia Paul Washer,
Seria muito bom se Deus pegasse na nuca de cada pregador, cada um de nós, pregador do Evangelho, e colocasse a cabeça desses pastores nessas covas, nesses cemitérios cheios de ossos secos. Existem muitas igrejas, meus irmãos, que têm cadáveres sentados com Bíblias em mãos, teólogos, mestrados em teologia, só a carcaça, mas não tem o espírito ali dentro. Observe o lugar que Ezequiel é colocado. Ele está diante de um vale. E qual é esse vale hoje para nós? É a igreja. Esse vale hoje para você, querido, pode ser a sua casa, a sua família, aquele familiar seu, que você não prega o verdadeiro evangelho para ele. Com todo respeito, aquele familiar seu, que você deveria ser o primeiro exemplo de alguém regenerado dentro da casa, e que você não é. Ezequiel está lá, ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou. Olha quem está levando ele, é o próprio Deus. O próprio Deus está querendo que Ezequiel enxergue a condição do povo de Israel, que hoje, trazendo para nós, é a igreja. Observe a situação: e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Olha o que Deus fez com Ezequiel. Deus não só mostrou a Ezequiel, Deus fez Ezequiel andar por eles. Será que os pastores, nós pastores, conhecemos realmente a nossa congregação? Queridos, a coisa mais fácil do mundo é ser cristão dentro de uma igreja. Trazer uma Bíblia, bater no peito e dizer: sou reformado, tenho minha confissão de fé. Mas a pergunta que eu faço para os irmãos é: você está vivo ou morto? Quem é você da porta para fora? Você tem ideia de quem é Deus? Você já leu e conhece os seus atributos? E não estou falando agora dos comunicáveis atributos, e sim dos incomunicáveis. De saber que tem um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, eternidade. De um Deus que é santo, 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 e que não aprova, em hipótese alguma, o pecado. Lembre que Deus, ele criou o homem em santa perfeição. Adão foi colocado no Éden perfeito. Só que ele estragou tudo. E depois dele acontece a queda, e todos nós caímos em Adão. O apóstolo Paulo vai dizer que não há pelo menos um bom sequer. E você não vai encontrar na Bíblia. Não é Abraão, não é Isaac, não é Elias, não é Moisés. Não há um sequer. Você se acha bom? Você não é bom. Você não nasceu bom. Você não nasceu neutro. Você nasceu em pecado. Ossos secos, sequíssimos, sem pele nenhuma, sem sangue nenhum. Você se acha alguma coisa? Porque tem algo? Porque tem um dinheirinho a mais? E olha que eu não te conheço, e essa é a melhor coisa de um pastor pregar numa congregação que ele não conhece, porque a congregação não pode dizer que o pastor está falando para ele. Deus nos achou, queridos, dentro de uma fossa, de uma cisterna, de uma cacimba, melados, podres nos nossos pecados. Mas tem gente que se acha alguma coisa, se acha o estudioso, o melhor membro. A teologia reformada não vai salvar você, irmão. A leitura da Bíblia de Genebra, King James, não vai te salvar. Fica horas e horas dentro do seu quarto, lendo e estudando, para se sentir melhor do que alguém, não vai te salvar. Se você está aqui agora, para ver o que eu prego e o que eu não prego, se eu estou dentro da liturgia ou não, isso não te salva. Deus não mandou Ezequiel fazer uma EBD diante do vale de ossos secos.
Deus não mandou Ezequiel falar do catecismo batista puritano para os ossos secos, porque não era isso que ia salvar. Isso é importante para os eleitos e para os não eleitos. Você sabe qual é a nossa fama de reformado lá aí fora para o povo? Que nós somos o povo frio. Que muitas vezes nós somos o povo que está na igreja, chega alguém pela primeira vez e a gente não abraça. Quem somos nós para fazer isso? Jesus sentou com pecadores, abraçou leprosos. Quem somos nós para nos sentirmos alguma coisa? De não receber um irmão que está vindo para ouvir o Evangelho. E olha onde você estava, onde eu estava quando Cristo foi nos buscar. Você poderia não estar aqui. Você poderia estar, e eu também me incluo no meio. Como Jonathan Edwards fala, o chão poderia se abrir e todos nós cairmos no inferno, porque era isso que merecíamos. Há pregadores que dizem que nós estávamos nos afogando, pedindo socorro, gritando. Eu já me afoguei, eu sei como é, lá em Ceadas dos Corais. E eu sei a agonia que é você bater na água para pedir socorro e engolir água. Mas muitos pastores pregam aí que é esse o caso. E Jesus vai lá, olha para a gente, joga uma boia, a gente pega na boia e eles nos tira. Mentira! Nunca foi assim. A gente não pegou a boia, a gente não gritou socorro, porque nós não estávamos nos afogando, nós estávamos no fundo do oceano, mortos. Não é 50% seu e 50% de Deus, isso é conversa. Nós estávamos lá no fundo da água, onde ninguém chega, e Cristo desceu até lá, tirou a gente de lá, e soprou em nossas narinas. O mesmo Deus que um dia disse, haja luz, olhou para você e disse, haja vida. Foi isso que Ele fez. Ele te deu vida. Observe que aqui diz que os ossos estavam secos, sequíssimos. Não fala que tinha carne neles, não tinha veias neles, não tinha sangue neles, para que dali ele se regenerasse sozinho. Não, eles estavam sequíssimos. Em outras palavras, há muito tempo eles estavam secos. E ninguém podia fazer nada por eles. Ninguém podia fazer nada por nós, irmãos. Você sabe uma coisa que eu tenho para mim? E divido isso com você. Às vezes a gente reclama demais. O presente que Deus nos deu tem que ser gratidão todos os dias. Será que você não amanheceu o dia hoje reclamando de alguma coisa? Eu vim agora a caminho e tive uma visão privilegiada do sol. E o Salmo 19 diz, os céus proclamam a tua glória, e o firmamento as obras das tuas mãos. Antes de mim, do pastor Roberto ou qualquer pregador, os céus foram os primeiros pregadores da palavra de Deus. Todos os dias, o sol, a lua e as estrelas prega para nós dizendo, há um Deus, Ele existe. Mas o insensato diz para o seu coração, não há Deus. Olha que coisa. O próprio coração do insensato prega para ele dizendo, existe um Deus. E ele suprime dizendo, não há Deus. Essa é a condição humana. Essa é a condição do ser humano. Cego, surdo, morto. Essa é a situação de Ezequiel 37. E observe. Ele me fez andar, versículo 2, ao redor deles. E eu pude ver que eram muito numerosos na superfície, olha a quantidade, do vale, e estavam sequíssimos. Olha o que diz agora. Então me perguntou, Deus pergunta para ele, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Isso hoje em dia, para esses pastores aí que vivem de marketing, Deus dá sim. Se a gente modificar o culto,
colocar uma banda no culto, mudar as luzes do culto, mexer mais na página da igreja, isso seja um atrativo para trazer as pessoas. Não, nós não somos nada, irmãos. Todos os dias eu peço a misericórdia de Deus. Eu digo para Ele direto, eu não sou digno de estar em um púlpito. Isso aqui, para mim, está aqui é misericórdia. Porque eu não sou santo, o único santo que teve aqui, que pisou na terra, foi Cristo. Como disse o Dr. Billy Graham, o maior acontecimento da terra não foi o homem pisar na lua, foi Cristo pisar na terra, e Ele pisou aqui. Nós não somos dignos de nada, mas tem pastor que ele acha que ele pode salvar uma congregação. Eu posso pregar, você pode chorar, você pode se humilhar, eu posso estar aqui implorar para você, mas eu não posso te salvar. Queria eu poder te salvar, eu não posso. Eu levo a palavra até o seu ouvido. Se o Espírito Santo não pegar ela e levar ao seu coração, não adianta nada. Quantas pessoas não são evangelizadas no mundo? Quantas pessoas não são convidadas a vir à igreja? E elas vêm, e elas ouvem. Pode colocar o melhor pregador aqui. Traga Spurgeon de volta. Traga John Whitfield de volta. Coloquem eles aqui. Se o Espírito Santo não entrar nessas pessoas, de nada vai adiantar. Você conhece a história do apóstolo Paulo? Você lembra quando ele ainda era Saulo? E ele está ali na estrada de Damasco, chegando nos portões daquela cidade. Ele está indo ali para perseguir os cristãos, aqueles que eram do caminho, a igreja, os apóstolos. Paulo não vai sozinho, ele vai acompanhado. Ele não está indo com a intenção de ir numa igreja, ler Bíblia, orar. Paulo não quer Deus, não quer Cristo, ele quer perseguir. E o que acontece na estrada de Damasco? Você sabe, Cristo vai até ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Paulo cai, desaba. Mas olha que incrível, Paulo está acompanhado, mas quem está ao redor de Paulo ouve ruídos. Você sabe por que o apóstolo Paulo se converteu? Sabe por quê? Porque a palavra para Paulo foi em particular. Paulo ouviu a voz de Jesus. Quem acompanhava Paulo ouviu ruídos. Das duas, uma aqui agora vocês. Ou você está ouvindo a voz de Deus, ou você está ouvindo barulho, ruídos. É a mesma palavra. Quando Jesus falou, Saulo entendeu. Quem é, Senhor? E os outros ficaram procurando. Paulo se converteu porque a palavra foi em particular. Tem familiar seu que ainda não é convertido, não foi regenerado, não foi alcançado. Por quê? Porque a palavra não chegou a ele ainda, num particular, como chegou no apóstolo Paulo. Você está aqui, eu também, não é porque eu sou melhor do que outros, ou porque você é melhor do que outros, mas é porque a palavra chegou a nós no particular. E naquele dia, você ouviu a voz dele nitidamente. Por isso você está aqui. Por isso você foi escolhido. Por isso você é um eleito. Se essa palavra não vier, nunca vai ter regeneração. A graça nunca vai alcançar. Vão continuar com os ossos sequíssimos. Nós não temos esse poder. Não existe super pastor. Não existe grandes homens de Deus. Existem homens pequenos e falhos, usados por um grande Deus. E isso é graça e misericórdia. Continua dizendo: então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E aí a gente vê a humildade de Ezequiel. Senhor, Senhor Deus, Tu o sabes. Em outras palavras, Senhor, se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Ninguém, não há nada, nenhum atrativo, nada, absolutamente nada que eu possa fazer. Só o Senhor. Esses dias chegou uma pessoa lá na nossa igreja, e aí
participou do culto, foi visitar a igreja, participou do culto. Quando acabou, foi embora, tal. Depois uma irmã nossa entrou em contato com ela, perguntou se ela ia voltar. Aí ela disse assim: então, eu não vou ficar frequentando aí, eu vou para a igreja B, porque não tem salinha para as crianças. Como a gente está em reforma lá, no momento não está tendo salinha para as crianças. Aí eu olhei para essa irmã e perguntei o seguinte: na época de Jesus, João Batista, Paulo, Pedro, será que tinha naquela época grupo de jovem? Será que Jesus, no Sermão do Monte, será que Jesus falou assim, ó, as crianças vai para essa sala aqui, os jovens vai para essa sala aqui? Irmão, jovem, criança, adulto, idosos, todos sentaram e ouviram a mesma palavra. Esse é o problema das pessoas. Elas querem igreja, mega igreja, que tenha sala, que tenha isso, que tenha aquilo. É muito importante ter, mas o melhor lugar, querido irmão, para o teu filho e tua filha estar, é ao seu lado, no culto, ouvindo a palavra de Deus. Na época dos apóstolos não tinha separação. Todas essas pessoas, na minha opinião, do pastor Felipe, que chega na igreja e diz, eu não vou ficar, porque não tem grupo de jovem, não tem isso nem aquilo outro, pergunta para ela, na época de Cristo, se isso tinha. Essas pessoas não querem a palavra de Deus, elas querem mudar a igreja, elas querem que a igreja seja do jeito delas, e é questão de tempo para essas pessoas saírem. Se você ler a carta de Judas, você vai ver Judas falando que ele ia falar de salvação, e ele não para, e ele começa a falar de infiltrados dentro da igreja. Esses ossos secos, irmãos, continuam dentro de inúmeras igrejas. Esse tipo de pessoas continua. A palavra é o principal. Se tirar tudo o que aconteceu aqui, que é muito importante, os louvores, o ofertório, a título de exemplo, tá? Só uma ilustração, tira tudo isso, mas deixa a palavra, ela vai ser suficiente para curar, libertar, transformar, salvar. Agora tira a palavra, acabou a igreja. Tire a palavra, elimine. Tire a palavra, coloca música o tempo todo, traga banda, e o culto vai ser vazio. Não vai ter conversão, não vai ter nada. Por isso que o poder está aí nas suas mãos, o Evangelho, a palavra de Deus. Então Ezequiel, na humildade dele, ele diz, Senhor, Tu sabes, porque não está no meu poder, eu não posso fazer nada, estou diante desse vale, e é assim, para nós também, nós temos que, com todo respeito, tomar vergonha na cara, e ir atrás dos eleitos. Tem pastor que quer viver o dia todo dentro do escritório, dentro do gabinete, tem que pregar, irmão, no seu trabalho, na faculdade, tem que falar de Jesus. Cristo disse, se você me confessar diante dos homens, eu vou te confessar diante do meu Pai, mas se você me negar, se você não falar de mim, eu também não vou falar de você. Não é só a nossa missão, é a sua missão, levar o Evangelho. Na época dos apóstolos, na época de Jesus, não era só eles que pregavam, as pessoas que ouviam, que iam para a pregação de Pedro, de Paulo, elas saíam e espalhavam o Evangelho. Você falou de Jesus para alguém hoje? Então você está em dívida. Você falou de Jesus para alguém ontem? Então você está em dívida. Quantas pessoas morreram ontem? Antes de ontem? Você que tem redes sociais, você usa suas redes para falar de Jesus? Ou fica que nem muitos tirando foto na frente do espelho e selfies? Isso não é falar de Jesus. Se Cristo estivesse aqui, Ele não estaria perdendo tempo. Por isso que eu falei no início, precisamos do João Batista, arrependei-vos, porque o reino está próximo. Está faltando pregadores assim, irmãos, e os bons estão morrendo. Deus está recolhendo os bons. Só esse ano, John MacArthur foi embora. Agora há pouco, Vold Bauchan foi embora. Em breve vai ser outros irmãos aí. E você vai esperar só por nós? Com todo respeito, a Igreja Batista aqui de Caruaru depende só do pastor Roberto. E você? Ajude seu pastor.
O nome dele, o nome do seu irmão que está do seu lado, tem que estar gravado nos seus joelhos todos os dias. Tem irmão que às vezes senta do nosso lado que está fraco, e você tem que prestar um pouco da sua fé para ele. Você precisa abraçá-lo, você precisa orar com ele, ajudá-lo. E você tem feito isso, cristão reformado? Ou se orgulha porque aprendeu um pouco mais das Escrituras? Ou porque está fazendo um seminário? Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso. As pessoas estão morrendo. Jesus está voltando, irmão. Nós não podemos brincar. Como eu já falei, a gente vê mais hoje nos presbitérios, no púlpito, mais palhaços do que pastores. Circo gospel, macumba gospel, mas culto solene, está difícil de encontrar. Faça uma pesquisa e procure quantas igrejas de Batista Reformada tem em Pernambuco. Mas pesquisa quantas igrejas Universal tem, da Graça, a Mundial, entre outras. É absurdamente maior. E o que é que essas pessoas colocam? Pare de sofrer, corrente de prosperidade, e as pessoas enganadas vão. Mas sabe por que vão? Porque está faltando pregador fiel ao Evangelho, que está dentro dos gabinetes e não vai para a rua, não evangeliza, não usa suas redes sociais para falar de Jesus. Não podemos nos esconder, irmão. Por isso que Deus pega Ezequiel e diz: olha aqui, Ezequiel, olha aqui os ossos secos, pode eles reviver? Essa foi a pergunta. Senhor, tu sabe. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O que é que Deus pediu para ele dizer? Ouçam a palavra de quem? Do mestre, a palavra do rei, a palavra de Cristo, a palavra poderosa, irmão, que chegou até nós. Você tem ideia de que Cristo ama você? Quantos seguidores tu tem no Instagram? Quantos te conhecem? Jesus Cristo conhece você pelo nome. O Filho de Deus te conhece pelo nome. Você é dele e ninguém consegue te arrebatar das mãos dele. Ninguém. Na hora das maiores dores, dos maiores sofrimentos que o cristão também passa, você vai ver isso em Romanos 8, 18 a 25, Paulo fala sobre isso. Ele vai ser o único, irmão, que vai estar ao seu lado o tempo todo. Nas horas mais difíceis, aquele que te escolheu, que te conhece, vai estar ao seu lado o tempo todo. O seu Pai, o seu Rei. Ouçam a palavra do Senhor. Esse foi o pedido. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês. Observe que ele não diz: eis que Ezequiel vai fazer. Não é o pregador, não é o líder. A nossa responsabilidade é pregar a palavra. E aí diz: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Todos nós nascemos mortos em pecado. Por isso que eu não consigo entender esse povo que acredita em livre-arbítrio. Pede para eles decidir a partir de hoje nunca mais pecar e ver se eles vão cumprir. Olha quão bonzinho nós somos. Você se acha bom? Olha para dentro de você. Se olhe no espelho. Como diz um pregador: se o seu melhor amigo soubesse o que um dia você já pensou dele, o que você já falou dele dentro de casa, se o seu pastor soubesse o que você já reclamou dele, será que você teria coragem de voltar aqui de novo? Não há nada de bom em nós, a não ser o Espírito de Deus. Diz mais: porém tendões
Porém, vem do verbo pôr. Eu porei tendões sobre vocês. Tudo é Deus, nós não temos parte com nada. É aquilo que eu falei, não estávamos nos afogando, estávamos mortos. E aí ele diz: porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. É Deus fazendo isso. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Antes da gente respirar e dizer eu estou vivo, todo o processo começa com Deus. Para a gente poder respirar e dizer estou vivo, todo o processo vem dele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. É aí, só aí, que a pessoa vai conhecer quem realmente é Deus. Até então, para eles, Deus é um estranho. Por isso que o mundo não quer Deus e suprimem a verdade. Mas quando acontece esse ato, quando Deus diz, porém em você o meu Espírito, aí sim, vão passar a conhecer esse Deus. Paul Washer estava dizendo em uma das suas pregações, que ele foi pregar num país aí fora, e aí ele chegou lá, tinha 20 pessoas ouvindo a pregação, o sermão. E durante o sermão chegou um homem. Paul Washer disse que ele era muito grande, altão assim, mas Paul Washer chega a dizer que esse homem era o homem mais triste que Paul Washer já viu. E ele chegou lá de mansinho, ficou ali ouvindo a palavra. Quando acabou a pregação, Paul Washer foi até ele e perguntou: você está bem? Como é que você está? E ele disse: eu acabei de vir do médico e eu estou morrendo. Paul Washer perguntou: você tem quanto tempo de vida? O médico me disse que eu tenho 2 meses. Apenas 2 meses. Foi diagnosticado com câncer, só tinha 2 meses de vida. Paul Washer falou assim: eu tenho um voo amanhã, eu vou cancelar o meu voo, e a gente vai falar sobre o Evangelho. Das duas, uma: ou você se converte, ou você morre e vai para o inferno. Paul Washer cancelou o voo. Quem é o pregador que faz isso hoje em dia, irmão? Paul Washer cancelou o voo, e no outro dia voltou ali aquele irmão. Os dois sentaram, e Paul Washer começou a expor as escrituras para ele, do Antigo ao Novo Testamento, fazendo uma linha do tempo: pecado, redenção, santificação, salvação, e falou, e falou, e falou. Você entendeu? O rapaz falou para ele: até uma criança entende isso aí que você está falando, mas e daí? Paul Washer: vamos ler tudo de novo. E Paul Washer voltou explicando para ele tudo de novo, do Antigo ao Novo Testamento: pecado, redenção, santificação, salvação, e falou, e falou. Você entendeu? O homem: entendi. Tá, mas e daí? Paul Washer falou: vamos orar. Fizeram uma oração. Depois da oração, Paul Washer falou assim: por favor, lê para mim João 3,16. O homem olhou para ele e falou assim: mas de novo? Lê, por favor. Tá bom. Paul Washer disse que ele era grandão, pegou a Bíblia assim, que a mão dele passava até do tamanho da Bíblia. E ele começou a ler, segurando a Bíblia na mão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele... E aí ele começou a tremer com a Bíblia. Quando ele chegou em todo aquele, ele começou a tremer com a Bíblia. Ele olhou para Paul Washer e falou assim: eu estou salvo! Eu estou salvo! Aí Paul Washer: como é que você sabe disso? Aí ele olhou para Paul Washer: você nunca leu o que está aqui? Eu estou salvo, Jesus me salvou! Ele leu 3 vezes para poder entender. Nós temos que insistir com o Evangelho, irmão, porque só Ele
transforma, liberta, cura e salva. Ele tinha 2 meses de vida, mas quando ele entendeu que Cristo veio ao mundo para morrer por ele, ele entendeu: eu estou salvo. Olha quão importante é a gente levar o Evangelho. Eu poderia expor até mais do que isso, e eu queria ter mais tempo, mas eu quero lembrar algo para você. Eu sei que muitos de vocês têm um bom tempo de igreja, e já ouviram sermões maravilhosos, e se a gente for comparar, talvez o meu agora não passaria nem no seminário. Mas eu quero te falar e te lembrar de uma pessoa. E eu quero que você saia daqui com essa lembrança, até porque a gente vai participar da ceia. Você tem ideia de quem é Jesus? Quando você fala esse nome, o que é que acontece dentro de você? Você tem ideia quem é o Filho de Deus? Você tem ideia de quem é Jesus? Olhe para a Bíblia. Lucas, que era um médico, relata que Jesus transpirou sangue. Quem é da área de medicina aqui sabe. Hematidrose. É quando os vasos sanguíneos de uma pessoa se rompem. A tensão é grande. O medo é profundo. E Lucas, que era o médico, relata que Jesus transpirou sangue. João relata que a sua alma estava em agonia, estava angustiada. Mas por quê? Qual era o medo dele? Não era a pisa que ele ia levar, era o cálice. Na oração, Jesus diz: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. E a santa e boa teologia tem que nos fazer olhar para o cálice e pensar o que é que tem ali que o próprio Cristo pediu para tirar dele. E ali estava o que eu e você merecíamos. Naquele cálice estava o que era para ser derramado na nossa cabeça. O Jonathan Edwards menciona em seus escritos que tinha uma espada apontada para a nossa cabeça. E essa espada ia descer para nos rasgar no meio. E quem segurou essa espada foi o próprio Jesus. Ele segurou a espada do Pai. Ele transpira sangue no Getsemane. Depois, ele vai levar uma surra dos soldados romanos. Era 40, mas os soldados romanos davam 39 chicotadas para não passar dos 40. Naqueles chicotes, irmãos, presta bem atenção no que eu vou te falar. Naqueles chicotes tinha bolas de aço, pedaços de vaca, pedaços de ossos de vaca, para rasgar a carne de quem apanhava. Jesus tinha acabado de transpirar sangue, ainda vai levar uma pisa. No mínimo 39 chicotadas. Os chicotes eram pesados, porque em cada tira era 9. Cada ela tinha uma bola de aço. Alguns estudiosos dizem que os soldados revezavam porque cansavam o braço. Mas ele está lá estendido, apanhando. A pisa que nós merecíamos, ele levou no nosso lugar. Jesus está levando uma surra. O Filho de Deus levou uma surra. E ele sangra mais ainda. O filme do Mel Gibson não chega nem aos pés do que Jesus passou. Quando ele vai carregar uma das hastes da cruz, o peso é tão grande, ele está tão debilitado que ele cai. Os soldados pedem para um tal de Simão ajudar ele, porque ele está exausto. Mas ele continua caminhando. E ele chega na cruz.
Ele chega no Calvário, no Gólgota. E quando ele é colocado no meio, eu e você estávamos ali com ele. Um dos malfeitores zombou com ele, como muitos também, que estavam lá embaixo, que gritaram, crucifica-o, que pouco tempo atrás aplaudiram ele. Um dos outros, do malfeitor, falou assim: rapaz, o que você está falando? Nós estamos aqui porque merecemos, esse homem nada fez. Isaías 53 vai dizer que ele não tinha beleza nem formosura, e quem olhava para ele, a aparência dele não era agradável. Mas aquele homem da cruz olhou para Jesus e disse o seguinte: Senhor, lembre-te de mim quando entrares aonde, querido irmão? Por favor, diga. No teu reino. Só tem reino quem é rei. Jesus estava ensanguentado, acabado, mas aquele ladrão olhou para ele e viu ele como rei. Não olhe Jesus como uma oportunidade de mudar de vida. Não entre na igreja pensando em mudar casamento, filho, abrir porta de emprego. Esses homens, esses cristãos que entram na igreja em busca disso, teria que ter vergonha na cara, porque aquele homem viu Jesus como um rei. Isaías menciona que não tinha boa aparência, mas ele viu Jesus como rei. Você tem visto Jesus como o quê? Como uma melhora de vida? Como alguém que pode te dar um apartamento, um carro? Se você pensa assim, você é uma vergonha para o Evangelho. Ele é o nosso rei. E Jesus olha para ele e fala: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no meu reino. Lucas relata que ele transpira sangue. João relata que ele estava em angústia e sua alma em agonia. Marcos relata que ele demorou 6 horas para poder morrer. Você tem ideia do que é ficar no sol? Um sol castigante, por volta de 3 horas da tarde. Você tem ideia do que é isso? Os pregos em seus pés era mais ou menos ali 15 centímetros. A coroa de espinho que foi colocada na cabeça dele, zombados pelos soldados romanos, porque não colocaram como boné, enfiaram na cabeça dele. Aqueles espinhos tinham no mínimo 5 a 8 centímetros, e boa parte dele perfurou, entrou na cabeça de Jesus, e ele continua sangrando. Ele tem sede. Imagina os pés dele como estava dolorido. O corpo não estava reto. Ele estava sentindo dor, irmão. A cruz era maior do que ele. Não era preparada para ele. E ele está ali. Mas Marcos também vai relatar algo incrível. Marcos vai dizer, dando um grande brado, expirou. Nos últimos minutos da vida de alguém, quando a pessoa está morrendo, ela não tem força para nada. Mas Marcos diz que Jesus deu um grande brado. E ele grita: Tetelestai! Está consumado! E ali ele venceu por mim e por você. O nosso rei vive, ele vive e vive eternamente. Jesus Cristo está vivo, irmão. Ele veio para nos salvar. Unigênito. Ele vem como unigênito, único filho. E ele sobe como primogênito, primeiro de todos. Jesus Cristo morreu por você. Até para falar o nome dele, nós temos que ter temor, tremor e reverência. Porque esse aqui era o nosso estado. Ossos secos, sequíssimos. Mas ele olhou para nós e nos amou. Para terminar, diz, versículo 7, eu profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído,
Olha o efeito da palavra: um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Isso aconteceu com a gente. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos ao Espírito, e sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles. Que maravilha! E eles viveram e se puseram em pé. Nunca foi um passo meu ou um passo seu. O passo só aconteceu porque tudo isso aconteceu em nós. Por isso a gente conseguiu dar um passo. Por isso hoje a gente pode abrir a boca e dizer: Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu me prostro diante de ti. Que maravilha! Formavam um exército, um enorme exército. Que maravilha! Olha o que diz em Efésios 2, versículo 1: e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Quando ele nos deu vida, era assim que nós estávamos, mortos em ofensas e em pecados. Em João 6,44 vai dizer: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Você foi o melhor presente, ou o principal presente, que o Pai deu para o Filho. Você é a ovelha dele, não de outro. Você está marcada por ele, e sua marca é o sangue do Cordeiro. O sangue que te comprou. O preço foi pago. E o que você precisa fazer é viver até o seu último dia de vida uma vida de gratidão a Ele, uma vida que honre a Ele. Seja um homem piedoso, seja uma mulher piedosa, e se você ainda é um osso seco, clame a Ele por misericórdia, enquanto é tempo. Busque a misericórdia de Deus, busque o perdão de Deus, se reconcilie com Deus. Spurgeon um dia disse: não existe pecado oculto, porque Deus vê todas as coisas. Você que é casado, você é um bom homem, você é um homem fiel, e eu não estou perguntando agora de fidelidade sobre a tua esposa, eu estou perguntando a Deus, porque se tu não é fiel a Deus, tu não vai ser fiel a ela. Você entende o que é o temor a Deus? Você entende o que é o temor e o tremor a Deus? É por aí que tudo começa. Se você não amá-lo, você também não vai conseguir amá-lo. Por isso que eu falei o que diz em João 6,44: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. E um dia, queridos irmãos, estaremos na glória para sempre com Ele. Seja lá o que você esteja passando hoje, na sua vida, no seu trabalho, isso não vai durar para sempre. Mas tem uma eternidade nos esperando. Irmãos nossos que já foi, irmãos que frequentavam aqui e que já se foram, um dia nos encontraremos com Ele. O culto não termina quando você morre, ele continua. Estaremos com Ele para sempre. O culto vai permanecer para sempre. Iremos participar do maior coral de todo o universo. Você vai se juntar um dia com anjos, arcanjos, serafins e querubins. Em Apocalipse menciona que não iremos precisar da luz do sol, porque a glória de Cristo ilumina todo o céu. Imagina essa glória.
Imagine esse poder. Esse é o nosso herói. Esse é o nosso rei. Não tem capa, mas ele tem trono. E ele, nesse exato momento, está sentado à destra de Deus. Essa vai ser a melhor e a maior recepção que nós iremos ter na nossa vida. Você sabe qual é a parte mais marcante para mim na Bíblia? A morte de Estevão. Enquanto ele está sendo apedrejado, aquele homem registra aqui. Os céus se abrem. E ele vê Jesus em pé. Você tem ideia do peso disso? Cristo está sentado à destra de Deus. Mas quando Estevão está morrendo, Cristo fica de pé para receber o fiel dele. É assim que ele vai nos receber um dia. Um dia estaremos na glória dele para sempre. Amém, queridos?